A paz do Senhor a todos os irmãos que nos acompanham na escola bíblica. Que Deus abençoe a todos vocês que estão aí conectados com a gente, estão nos ouvindo ou que estão nos vendo também. Deus abençoe a todos. Antes de nós iniciarmos a nossa lição de hoje, vou fazer uma oração aqui, convido os irmãos, quem puder fazer essa oração comigo. Vamos agradecer a Deus por mais esses momentos que Ele nos proporcionou para meditar na palavra de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela essa oportunidade gloriosa de estarmos aqui para meditar na Tua palavra, aprender um pouquinho mais, Senhor, da Tua vontade sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa abrir os nossos corações, o nosso entendimento, e que essa palavra encontre, Senhor, terreno fértil em nosso coração e possa brotar, frutificar e assim, Senhor, cumprir o Teu querer, Senhor, em nossas vidas. Para a honra e glória do Teu nome, nós te agradecemos, pedimos que abençoe a cada pessoa, Senhor, a cada irmão, a cada irmã, Senhor, que neste momento está conosco, Pai, assistindo, Senhor, esta aula, Senhor, que vai se decorrer. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar da lição de número 5, Estamos aqui acompanhando uma série de lições da nossa revista, chamada Transformados pelo Poder do Evangelho, essa revista que nós estamos utilizando aqui. E a revista, ela traz vários temas e que nós estamos passando para os irmãos, desde o começo deste mês, final do mês passado e começo desse mês. E hoje nós vamos entrar na lição de número 5. A lição de número 5, ela tem por título o estilo de liderança de Jesus. É um tema bastante interessante, eu particularmente gosto muito de falar sobre esse tema, sobre liderança. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o estilo de liderança de Jesus. O texto bíblico básico, ele está em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 1 até o versículo 5. Então nós vamos ler agora esses versículos da palavra de Deus, que está registrado em Mateus capítulo 18, do versículo 1 ao 5. Diz assim: naquela mesma hora, chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe. Amém? Esse é o título, é o texto bíblico básico que o título dessa lição vai tratar, que é o estilo de liderança. Interessante, nós vemos aqui no texto bíblico básico que Jesus, ele foi interrogado ali pelos seus discípulos, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Eles estavam ali com essa dúvida, quem seria o maioral, o líder, o chefe, vamos dizer assim, no reino dos céus. E Jesus, ele pegou uma criança ali, que estava ali junto com eles, colocou no meio e disse assim: olha, se vocês não se converterem e não forem humildes como essa criança, de maneira alguma vocês entrarão no reino dos céus. Então temos que ser humildes como as crianças, para a gente se tornar, aqui ele fala, como essa criança, esse é maior no reino dos céus. Então aquele que se humilhar, ser humilde nesta terra, esse sim é merecedor do reino dos céus. Esse é o estilo de liderança de Jesus, e é isso que nós vamos ver nessa lição. Como também o versículo, o texto áureo, ele fala o seguinte, Marcos 10, 43. Mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Então, a metodologia de Jesus
ela é diferente da metodologia dos homens, né? Jesus fala assim: se você quer se tornar grande, você tem que ser servo, né? Tem que primeiro se tornar servo. Essa é a sistemática de Jesus. Exercer a liderança sobre um grupo, seja ele grande ou pequeno, é uma tarefa bastante difícil. Se por um lado aos que apoiam o líder, sempre há os que se opõem criticando as suas atitudes. Hoje vamos estudar os métodos de liderança de Jesus, aplicando-os à igreja local. Apesar de todas as barreiras que enfrentou, o Senhor se destacou como líder ideal. Por que razões? Nós vamos analisar isso. Então Jesus, ele mostrou os seus métodos de liderança. O líder nem sempre, né, ele recebe só apoio, né? Existem muitos líderes que recebem também oposição. Jesus também foi, né, um líder que recebeu também oposição. Tinha ali os escribas, os fariseus, né, que tentavam ali sempre colocar ele numa situação constrangedora, procuravam matá-lo depois de uma certa ocasião. Então Jesus, ele também sofreu, né, perseguição e também oposição, né, ali quando ele estava com os seus discípulos. Mas primeiro vamos analisar aqui os aspectos de liderança de Jesus. Primeiro vamos ver a vida pessoal de Jesus, né? A vida pessoal de Jesus era uma intensa comunhão com o Pai, né? Jesus, ele estava sempre em comunhão com Deus. Toda a liderança de Jesus foi exercida sobre a orientação de Deus. Então Jesus, como líder, ele tinha, né, como guia, né, o Pai, né, Deus ali o orientando, guiando. O Espírito Santo ali estava com ele. Antes da escolha dos 12 apóstolos, passou uma noite em oração. Lucas 6:12. Vamos lá em Lucas capítulo 6, versículo 12. Quando ele, antes dele escolher os discípulos, né? Diz assim: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite toda em oração a Deus. Então Jesus, antes de formar, né, ali o seu ministério, né, antes de comissionar e convocar os seus discípulos, ele passou uma noite em oração ali, buscando a Deus, buscando ali, né, em Deus, né, a força, a sabedoria para fazer a vontade do Pai. Durante o seu ministério, o Senhor sempre procurou agradar aquele que o enviou, né? Em João 8:29 nós vemos essa afirmação. Viveu em completa dependência a Deus. No episódio da tentação, venceu o diabo pelo poder da palavra. Mateus capítulo 4, né, versículo 1 a 10, tem ali o episódio, né, da tentação de Jesus. E Jesus venceu ali o inimigo pelo poder da palavra. Então a vida pessoal de Jesus era uma vida de intensa comunhão com Deus, uma vida de oração, uma vida de consagração e de busca ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Qualquer atividade, aqui, né, uma recomendação, que o líder queira desenvolver no corpo de Cristo, precisa ser feita em submissão e dependência à vontade de Deus. Muitos fracassam por não observarem isso. Então, aqui a gente fala, né, que se o líder, né, a lição ela nos diz que se ele quer desenvolver no corpo de Cristo, ele precisa ser igual a Cristo, tem que ter uma intensa comunhão com Deus, né? Então, o líder eclesiástico, né, o líder na igreja, ele precisa ter essa comunhão com Deus, com Cristo, né, ter o Espírito Santo em sua vida para que ele possa, né, ter sucesso no seu ministério. A personalidade de Jesus. A maneira como a pessoa age é muito importante no seu trabalho de liderança, né? Então, como que Jesus agia? Primeiro, Jesus era manso, né? Mansidão. A mansidão sempre caracterizou a vida de Jesus. Ele, em uma das suas passagens, ele disse assim: aprendei de mim que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para vossas almas. Isso está lá em Mateus capítulo 11, versículo 28. Seu comportamento jamais foi motivado pela ira ou pelo ódio,
mesmo quando foi preso, injuriado e crucificado, sua oração foi: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Então Jesus, ele era uma pessoa mansa e humilde, né? E ele disse assim: aprendei de mim que sou manso e humilde. Então nós temos que aprender com o Senhor. Tem muitos líderes, né, que se acham que são superiores, né, aos seus liderados. Essa não é uma característica de liderança de Jesus. Jesus sempre foi manso e humilde. Ele diz assim, também na sua palavra: se alguém quer ser grande no reino dos céus, tem que ser humilde. E também tem que ser servo, né, tem que servir a causa, né? E Jesus, ele sempre levou essa palavra, sempre levou esse comportamento, né, durante o seu ministério. O segundo ponto, né, que Jesus, né, trazia, né, como característica era coragem. Ele era manso, humilde, mas ele era corajoso. Jesus jamais se acovardou perante uma situação difícil. Quando chegou a Jerusalém e viu que o templo estava sendo usado como casa de comércio, né, ali aqueles vendedores, né, transformando ali o templo como se fosse uma empresa, né, um comércio, ele ficou indignado, expulsou os cambistas e os que vendiam animais. Essa passagem os irmãos podem encontrar em João 2, do versículo 13 ao 18. Não se intimidou ao conversar com Nicodemos, um dos grandes homens entre os fariseus, e expôs-lhe a necessidade do novo nascimento, né? Então lá em João 3, tem esse episódio, né, de Jesus conversando com Nicodemos. Nicodemos era uma pessoa de status, né? Ele era, né, um dos grandes homens ali entre os fariseus, era um líder ali, né? E Jesus não se intimidou ali com o status daquele homem, né? E sim, né, foi ali com ele, respondeu as perguntas dele e falou assim: olha, Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Falou para ele, né? Jesus ali, né, ele poderia, né, concordar com tudo que aquele líder ali fazia, com que ele tinha, né? Mas Jesus disse: olha, se você quiser entrar no reino dos céus, você tem que nascer de novo, né? Ou seja, você tem que nascer da água e do Espírito. Aí sim você vai ser uma pessoa diferente. Aí sim você vai poder fazer parte do reino dos céus, né? Então Jesus não se intimidou com posição social, né, das pessoas. Posteriormente em Jerusalém, mesmo sabendo que os fariseus procuravam matá-lo, né, porque ali depois da ressurreição de Lázaro, os fariseus e ali os outros ali, né, que seguiam ali o sumo sacerdote, eles começaram a pegar a ocasião para poder matar Jesus. E mesmo Jesus sabendo disso, ele não se acovardou, ele não se intimidou, né? Mas sim ensinava acerca do reino de Deus e proclamava a verdade, né, dizendo que ele era o Cristo, João 7, 25. A coragem de Jesus o levou à cruz e ao total cumprimento do plano para o qual o Pai o enviara, né? Então Jesus, mesmo ali respirando ameaças de morte, né, vamos dizer assim, o povo procurava matá-lo, ele não deixou de cumprir seu ministério, né? Por muitas ocasiões tentaram apedrejá-lo, né? Por muitas ocasiões tentaram ali agredi-lo, mas ele foi sempre firme, né? Firme em sua missão, e no tempo certo ali, da qual Deus, né, havia determinado, ele foi entregue à morte, e à morte de cruz. Mas também ele não recusou a cruz, ele foi corajoso e enfrentou a morte, e morte de cruz. Terceiro ponto aqui, né, a gente falou da mansidão, né, humildade, agora falamos sobre a coragem, e o terceiro ponto é o amor. É impressionante a compaixão, né, revelada por Jesus aos que o cercavam. O amor o impulsionava a pregar as boas novas e a curar os enfermos.
Sua compaixão levou a multiplicar os pães. Jesus, ele não curava, né, apenas para mostrar, né, o poder de Deus na vida dele. Mas se você observar aqui nesses versículos, Mateus 9, 35, Marcos 8, 2, Jesus fazia os milagres porque ele se compadecia das pessoas, né? Ele tinha compaixão, ele tinha amor, né? Ele tinha misericórdia daquelas pessoas. Então, muitos milagres que nós vemos na Bíblia, você pode observar que Jesus, na Bíblia fala, moveu-se de íntima compaixão, ou seja, Jesus, ele teve misericórdia daquelas pessoas, ele amou aquelas pessoas, então ele fez aqueles milagres, né, sem querer nada em troca, e sim apenas para ajudar aquele povo que estava necessitado. Um desses casos aqui é a multiplicação de pães. O dia já estava, né, declinando, e os discípulos ali, né, disseram: ó, mestre, o povo continua aqui, e como que nós vamos fazer, porque eles estão com fome? Jesus, ele ficou ali totalmente tomado pela compaixão, falou assim: não, traz aí o que vocês têm. Aí falou: ó, temos aqui 5 pães, 2 peixinhos, falou, já é o suficiente, e ali ele multiplicou, né, alimento para toda aquela multidão, né? Jesus fez isso porque ele amava, né, aquele povo, ele amou muito aquele povo, e ama até os dias atuais, né? No seu dia a dia, Jesus dava grande demonstração do seu amor. Ele perdoou a mulher adúltera, que segundo a lei deveria ser apedrejada, né? Então, o adultério na época de Jesus era pena de morte, né? E a pena de morte ali era apedrejamento. Então, Jesus, quando viu aquela situação, o que ele fez? Ele ali teve misericórdia, teve compaixão daquela mulher e disse para aqueles homens ali, ó, quem não pecou, atire a primeira pedra. Quem nunca pecou, atire a primeira pedra. E ali um a um foi saindo, foi indo embora, né? Porque todo mundo reconheceu, todos nós somos pecadores, né? E Jesus depois disse para aquela mulher: olha, não tem mais nenhuma pessoa que te acusa aqui, vá e não peques mais. Então ele deixou ali a oportunidade para aquela mulher, uma segunda chance, para ela mudar de vida. Então Jesus, ele era movido pelo amor. Embora cansado e procurando lugar para repousar, vendo as multidões carentes de sua palavra, jamais deixou-a sem uma orientação segura. Isso está lá em Marcos, capítulo 6, versículo 33 e 34. Vamos ver aqui Marcos capítulo 6, versículo 33 e 34. Diz assim: muitos, porém, os viram partir e os reconheceram, e para lá correram a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles. E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão, e compadeceu-se deles. Olha aqui a palavra, compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Esse Jesus é maravilhoso, né? Ele ali cansado pela viagem, né? Mas vendo aquela multidão, todo mundo ali sedento para ouvir a palavra, ele ali parou e foi ensinar, orientar aquelas pessoas, dizendo que elas estavam desgarradas e que precisavam de uma orientação. E Jesus, ele faz isso com a gente, né? Não tem tempo ruim para Jesus, né? Ele faz todo o tempo ser o tempo certo. E há outros tantos traços característicos da personalidade de Jesus, que não temos espaço para descrever aqui. Ele foi sincero, perdoador, generoso. Todos nós precisamos seguir esse modelo. Então, o líder, né, ele precisa ter essas características. Ele precisa ser manso, humilde, precisa ser corajoso, precisa ser, né, amoroso. Ele tem que amar, né, os seus liderados. O líder, ele tem que ter essas características. E mais a características como sincero, generoso, né? E assim, Jesus, ele trouxe aí o seu método, né, de liderança. E agora a gente vai ver aqui um pouquinho mais sobre esse método de liderança de Jesus. Então não foi só a personalidade dele, mas também os seus métodos, a sua forma de agir, também mostrava que ele era um grande líder.
Primeira coisa, exemplo de vida. O líder tem que ser exemplo, né? Ordens e conselhos sem exemplos de vida não funcionam na liderança. Então aquela frase assim, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, isso não existe mais, né? Porque o líder, ele tem que ser exemplo. Então, se ele fala para uma pessoa fazer alguma coisa, ele também tem que estar disposto a fazer, nem que seja para ajudar, para orientar, para instruir, mas ele tem que estar junto. Hoje o líder tem que estar junto, né? Acabou aquela liderança, ou pseudo-liderança, né? Que hoje tem outro nome, mas que liderança não tem nada, que é aqueles homens que só apenas mandavam, mas não estavam dispostos, né? A dar ali, né, a sua contribuição para os seus liderados. Hoje não, o líder tem que estar junto, né? Hoje o líder tem que estar dando exemplo para a sua equipe, né? A gente está falando aí de líderes, né, do meio secular, mas vamos falar de liderança eclesiástica também, né? O líder eclesiástico, o líder, né, que lidera dentro da obra do Senhor, ele tem que ser exemplo, e ele tem que estar disposto a fazer também, né? Então, olha, vamos fazer um evangelismo. Vocês vão, mas eu fico aqui em casa, porque eu tô, né, tenho que assistir aí o final do campeonato, né? Não, o líder, se ele propôs, ele tem que ser o primeiro, né, a falar assim, vamos fazer evangelismo? Vamos sim, vamos entrar aqui, vamos fazer, né? Louvo a Deus, né, que aqui nós temos um líder que abraça a causa, né? O nosso pastor aqui, ele quando, né, a gente propõe para ele, vamos fazer um evangelismo, ele é o primeiro a estar ali com os folhetos, né, coloca o chapeuzinho na cabeça e vamos para a rua, né? Então é assim que tem que ser o líder, né? Ele tem que dar o exemplo, e Jesus dava exemplo. Ordens e conselhos sem exemplos não funcionam. Por isso, né, que Jesus chamou muitos ali de hipócritas. Marcos 23:3. O Senhor Jesus sempre foi um exemplo em tudo, e por isso tinha autoridade em suas palavras. Foi tentado em todos os aspectos, mas sem pecado. Sempre que os fariseus, saduceus, escribas e tantos outros, né, procuravam com sutileza pegá-lo de alguma falta, nunca conseguiram, né? Então toda vez que os fariseus, saduceus ali faziam uma pergunta para ele, tentando colocar ele numa situação difícil, Jesus sempre usava a palavra, sempre usava a sabedoria e mais, sempre era exemplo. Então não tinha como eles incriminar Jesus, né? Porque ele era exemplo. Eles fizeram de tudo para poder incriminar Jesus. E aonde que eles pegaram, né, vamos dizer assim, um álibi, né, para poder incriminar Jesus? Foi que os sacerdotes, né, dizendo, olha, tem um homem ali dizendo que é filho de Deus, e ele é Deus, né? Ele vai ser rei. Então, com essas palavras que eles, né, ali levaram Jesus a julgamento e ali, né, o fizeram morrer morte de cruz. Mas Jesus só estava falando a verdade. Os profetas já anunciavam isso, que ele ali, né, o rei ia vir, o reino dos céus seria anunciado. João já falava isso, né? Ali, né, nas suas profecias, Isaías já falava isso. Então, Jesus ele veio cumprir a palavra. Da mesma forma, os líderes têm que ser exemplo em tudo para a liberdade. Devemos nos tornar imitadores de Cristo para que não fiquemos reprovados, né? O apóstolo Paulo, ele fala lá em Coríntios, né, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, nós temos que imitar, né, o comportamento de Jesus e o exemplo que Jesus foi para nós. Jesus e os problemas dos seus liderados, né? Jesus, como todo líder, né, ele tem que enfrentar o problema dos seus liderados. Todos que estão à frente de um grupo terão que enfrentar no dia a dia os problemas que surgem. Quanto mais o grupo cresce, mais os problemas aumentam. Vejamos como Jesus agiu em relação aos problemas que os rodeavam. Então aqui a gente vai ver como que Jesus lidava com a situação e os problemas daquelas pessoas. Primeiro, mostrou interesse pelos problemas. Um dos gestos que deixa os liderados mais seguros é quando ele vê interesse de seus líderes pelos seus problemas. O Senhor Jesus não ficou à margem disso, mas demonstrou toda ternura e amor. Então o líder, o verdadeiro líder, assim como Jesus, ele se interessa,
ele tem compaixão, ele tem amor. Não é aquele líder que fala assim, não, o problema que você tem é só seu, né? Não traz problema para mim não, que não é problema meu isso que você está passando. Mas é um liderado, é sim, é problema dele sim. E Jesus, ele nunca deixou uma pessoa desamparada. Todos aqueles que foram procurar ele tiveram uma resposta. Esse interesse de Jesus pelos seus liderados pode ser constatado em sua afirmação de que o bom pastor conhece suas ovelhas e pelos seus nomes, João 10:3, né? Passagem interessantíssima, que fala que Jesus, né, ele é o bom pastor e ele conhece a voz das ovelhas, né? O líder, ele tem que conhecer a voz das ovelhas, né? Ele tem que saber o que as ovelhas estão passando, os problemas que elas vêm enfrentando. Mas não foi só em suas palavras que Jesus demonstrou interesse. Ele os protegia em cada situação. Ao surgirem dificuldades, ele não ficava calado. O líder ideal está sempre do lado do grupo que coordena. Dá-lhe conforto, proteção e ânimo. Foi o que eu disse, o líder sempre está junto, né? Ele sempre está junto, ele conhece as pessoas que ele lidera, ele sabe, né, quem ele é e quem são as pessoas que ele coordena. E Jesus deu esse exemplo para nós. Outro ponto, né? Deu orientação certa e segura. O líder não pode ficar, né, em cima do muro, dando aquelas orientações com dupla interpretação, porque isso só causa confusão na cabeça das pessoas. E Jesus nunca fez isso. Ele sempre dava orientação certa e segura. Cercados pelos problemas do dia a dia, as pessoas procuravam seus líderes para que obtenham respostas satisfatórias. O Senhor Jesus sempre orientou os seus discípulos. Uma vez surgiu uma discussão sobre qual deveria ser o maior no reino dos céus. Foi o que nós lemos aqui, né, o texto básico em Mateus 18. Jesus respondeu: se alguém quer ser primeiro, será o último e servo de todos. Né? Então, aquele que quer ser grande, na matemática de Jesus, ele tem que ser o menor. Se ele quer ser exaltado, ele tem que ser humilhado. Né? Então, assim, Jesus, ele tem essa metodologia exatamente porque o reino dos céus, ele é diferente do reino dessa terra. Né? É um reino de amor, de paz, de justiça, de humildade, de mansidão. Né? Não é um reino tomado assim, como que eu posso dizer, as pessoas no reino de Deus não são aquelas pessoas que forçam, né, as outras pessoas a aceitarem. Não, é um reino onde você aceita de livre e espontânea vontade. Eu aceito a Jesus como meu Salvador, né? Ninguém me forçou, ninguém colocou ali uma arma, né, dizendo aceita Jesus, né? Não, é de livre e espontânea vontade. Você entende a vontade de Deus para a sua vida e você aceita a Jesus como Salvador, como Senhor, como líder, como Rei, né? Então, o líder também tem que ser assim. As pessoas têm que ouvir a sua voz, obedecer, né, e fazer a sua vontade, não por pressão, mas sim porque confiam nele, né? E assim Jesus, ele usava essa metodologia. Jesus responde, né, para todos os seus discípulos que aquele que quer ser o primeiro tem que ser o último e aquele que quer ser o maior tem que ser o menor. Tiago e João pedem para sentar-se um à direita e outro à esquerda do Senhor, mas Jesus responde: é para aqueles a quem está preparado, ou seja, não é o momento. Pedro perguntou quantas vezes se deve perdoar um irmão, e Jesus ensina que o perdão deve ser dado em um número infinito de vezes, 70 vezes 7. O Senhor não condenou a mulher adúltera, mas disse: vai-te e não peques mais. Toda vez que os discípulos, as pessoas tinham alguma dúvida, Jesus tinha uma resposta certa e segura para eles. Em suas dúvidas e curiosidades, as ovelhas querem uma orientação. Que tipo de palavra estamos dando? Né? Quando alguém pede um conselho, uma orientação, que tipo de conselho a gente está dando para essas pessoas? Nós temos que ser prudentes, nós temos que estar alinhados na palavra de Deus. Temos que ser zelosos e mostrar interesse pelas pessoas. Terceiro ponto, Jesus ensinou a levar os problemas a Deus em oração. A orientação bíblica é que todos os problemas sejam levados a Deus em oração. 1 Pedro 5,
7. O que diz lá em 1 Pedro 5, 7? Vamos aqui ver na palavra de Deus. 1 Pedro 5, 7. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É assim que diz a palavra, né? Então, a orientação bíblica é que as nossas ansiedades, os nossos problemas têm que ser levados a Deus também. O Senhor Jesus sempre orientou os seus discípulos assim. Uma vez, quando eles não conseguiram expulsar uma casta de demônios, Jesus ensinou que era preciso oração e jejum. Lá em Marcos 9, 29, né, os discípulos voltaram dizendo: mas a gente não conseguiu expulsar os demônios. E Jesus falou assim: essa casta só sai com jejum e oração, né, só com preparação, só com busca, com consagração. Aí sim, né? Antes de tomar suas decisões, Jesus dedicava diversas horas à oração. Jesus era um homem de oração. Ensinou o dever de orar sempre. Em Lucas 18, do 1 ao 8, né, nós vemos aí Jesus ensinando sobre o valor da oração. É na oração que temos as respostas divinas aos problemas pessoais. Os apóstolos oravam antes de escolher o sucessor de Judas. A igreja orou por Pedro quando estava aprisionado e Deus o libertou. Então, tem que ser uma prática da igreja, dos discípulos de Jesus, dos seguidores de Jesus, a prática da oração, porque Jesus foi um homem de oração, né? Ele nos deu esse exemplo, nos deixou esse exemplo. Jesus preparou líderes também. Então, o líder, ele prepara outros líderes, né? Essa é a característica de um líder, né? Ele prepara outras pessoas para liderar também, e Jesus fez isso, e fez muito bem. Uma das grandes lições que temos do estilo de liderança de Jesus diz respeito à sua preocupação em deixar líderes aptos para o sucederem. Jesus sabia que a missão dele aqui na terra iria findar, né? Ele estaria ali morrendo, ressuscitaria e voltaria aos céus, mas ele tinha que deixar pessoas aqui para continuar a obra, né, que ele tinha iniciado. Então ele sabia que seria crucificado e voltaria ao Pai, portanto a sua obra precisaria ser continuada por outras pessoas. Então o que ele fez? Escolheu 12 apóstolos, né? Após uma noite em oração, como nós lemos, o Senhor chamou seus discípulos e dentre eles escolheu 12 para o apostolado. A finalidade de Jesus era prepará-los bem para que continuasse o seu ministério. Jesus, né, a sabedoria de Jesus é tão grande, né, tão infinita, que foi feita uma pesquisa aí, né, no mundo secular para falar quantas pessoas são ideais para um líder. E aí fizeram vários cálculos ali, né, fizeram pesquisa e cálculo, e chegaram no número, e o número certo era 12. Eu falei: Jesus já fez isso, né, 2000 anos atrás, ele já chamou 12 pessoas para liderar, e desses 12, né, transformou ali 12 líderes que continuaram o seu ministério. Então Jesus, ele já tinha isso em mente, né? Então ele escolheu ali 12 para que continuassem o seu ministério. Treinou os apóstolos durante 3 anos. Então Jesus era uma pessoa que ensinava, né? O líder também tem que ensinar as pessoas. Após serem escolhidos, os 12 continuaram com o Senhor por mais 3 anos, aprendendo o seu dia a dia. Jesus teve o cuidado de ensinar-lhe acerca dos mais variados assuntos: vida pessoal, né, no Sermão do Monte, assim por diante, evangelização, sobre o pecado. Então Jesus ensinava, né, e ensinou os seus discípulos sobre tudo que eles precisavam. E Jesus, né, ele não selecionou os mais sábios, né, os mais inteligentes, né, os mais ricos da época. Não, ele selecionou pessoas ali, pessoas simples, pessoas humildes. Se nós formos ver a vida de Pedro, ele não era letrado, Pedro não tinha ensino, né, vamos dizer assim, secular. E pelo o grande líder que Pedro se tornou, né, porque Pedro ali, ele se espelhou em Jesus, passou por muitos problemas, né? Nós vemos na Bíblia que Pedro era impulsivo, cortou a orelha lá do soldado, negou Jesus 3 vezes, né? Mas Pedro se tornou um grande apóstolo. Depois que ele recebeu o Espírito Santo ali, Pedro
se transformou de uma tal maneira que uma das suas pregações, né, mais de 3.000 almas se converteram. Então Pedro, ele se tornou um grande apóstolo, né, baseado nessa característica de Jesus. Jesus ali ensinou, Jesus treinou, Jesus falou, Jesus estava sempre com eles. E Jesus capacitou, concluindo a sua obra de preparo de líderes, Jesus capacitou os apóstolos com as bênçãos do Espírito. Isso está lá em Atos 1:5. Isso levou a igreja a crescer, né? A igreja cresceu muito naquela época. A lição é que o líder precisa ensinar aos liderados qual o caminho para que obtenham sucesso em suas tarefas. Jesus ensinou que esse caminho era o enchimento do Espírito. Glória a Deus. Jesus sempre ensinou que os seus discípulos deveriam buscar a Deus e se encher do Espírito Santo, né? O Espírito Santo hoje é aquele que nos guia, nos conduz e nos faz, né, pessoas vencedoras. O Espírito Santo faz isso conosco. Vamos tomar Jesus como modelo de liderança. Sua disposição para o trabalho, seus métodos de resolver os problemas, sua técnica de relacionar-se com as pessoas deve fazer parte da nossa metodologia e ação, né? Jesus foi né, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e tantas outras coisas, né, que a gente não tem palavras para descrever, mas ele foi o líder dos líderes também, né? É o exemplo aqui que Jesus deixou para nós de como conduzir as pessoas, né, ter misericórdia, ter amor, ser manso, humilde, ali aprender, né, junto com as pessoas ali, ensinando as pessoas aprendendo junto ali com Jesus, né? E essas são as características de um verdadeiro líder. E que Deus abençoe os irmãos, né? Chegamos ao final da nossa lição, que o Espírito Santo fale, né, em vossos corações de uma forma mais clara e gloriosa, porque hoje nós só apenas passamos aqui alguns versículos, comentamos algumas coisas, mas o Espírito Santo continua falando nos corações, né? E para isso que nós vamos, né, encerrar essa lição agora com uma oração, e depois, né, estaremos aí, né, voltando aos nossos afazeres. Que Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus. Pai santo e bendito, nós te damos graça por essa lição, por essa palavra que nós meditamos no dia de hoje. Que o Senhor possa abençoar a cada vida, a cada, Senhor, coração que recebeu essa palavra. Senhor Jesus, que nós possamos seguir o Teu exemplo, que possamos ser, ó Pai, semelhantes a Ti, Senhor, na conduta, no amor, ó Pai, na mansidão, na humildade, porque o Senhor deixou este legado para nós. Que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas e que Teu Espírito Santo continue falando dos nossos corações. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo Todo-Poderoso, Senhor Deus. Amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.